Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Acordar no meio da noite com a bexiga prestes a estourar é uma coisa que realmente odeio. Primeiro que levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo que sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver, você se pergunta? Pode parecer uma conversão sem sentido, mas irei lhe explicar de uma maneira que lhe fará entender. Moro com meus irmãos em uma antiga casa que meus avós nos deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro nem mesmo para um cômodo minúsculo onde o único espaço, um colchão no chão, preenche por completo. Estava desempregado e tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado. Não vi problema em dividir o espaço com meus irmãos. Nos dávamos muito bem, coisa rara entre irmãos, e éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar. Como estava sem emprego, era a forma que encontrei para ajudar. A casa é espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo sempre foi a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros, um que fica no corredor próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas nos fundos da casa. Isso significa que se você estiver muito apertado e o primeiro banheiro estiver ocupado, você teria que dar toda a volta até os fundos, destrancar uma porta e atravessar o jardim para acessar o outro banheiro. Já era chato fazer isso pela manhã, imagina no meio da madrugada. Outra coisa que preciso lhe falar sobre a segunda instalação sanitária da casa é que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com forro pintado de cor branca e um chuveiro com uma boa pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e chuveiro que não funcionava. A única coisa ali que funcionava era o vaso sanitário antigo, com seu barulho desagradável. Quando você dava a descarga, sério, era um barulho alto o suficiente para tirar o modo sonolento e lhe trazer de volta à realidade. Penso que meus avós estavam planejando este segundo banheiro, mas acabaram falecendo antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias na casa e visitá-los. Eu não me recordo de um segundo sanitário. Talvez fosse algo recente. Vovó tinha morrido primeiro, e vovô não conseguiu aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, um dos empregados encontraram sem vida quando foram acordar para tomar o seu remédio da pressão. Bom, deveria ser umas 2 da manhã quando levantei, apertado para usar o banheiro, e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Droga, resmunguei. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas no estômago e aquilo iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito, fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Procurei um interruptor para acender a luz, depois fechei a porta, caminhei até o vaso e fiz o que tinha que fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observando as telhas com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas de gato dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um pouco de dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo. Deixar o lugar mais aconchegante, pelo menos. Puxei a corda da descarga, ouvi aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim. Pois, como eu disse antes, a pia ali não funcionava. Imagina minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado, nem era possível. Esqueci de dizer, mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Cogitei na hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esses tipos de coisa.
Muito engraçado, agora abram a porta. Digo, tentando entrar na brincadeira, sem resposta. Vamos, abram! Elevo o meu tom de voz, novamente sem resposta. Começo a coçar a cabeça rapidamente, uma mania que eu tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles? Esses pensamentos passavam em minha mente, mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa se não um deles? Um invasor, talvez, um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos. Que droga! Pensei em muitas coisas, mas nada parecia encaixar. O pior de tudo era que não adiantava o quanto eu berrava. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes. Eles não poderiam me ouvir. A solução que encontrei foi a de tentar arrombar aquela porta. Tomei impulso e estava prestes a colocar aquela ideia em ação, mas antes que eu pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão perto de alguns escombros que ali tinha, pedaços de parede, restos de entulhos, possivelmente deixado por meus avós. Tenho que lembrar os outros a me ajudar a limpar isso aqui. Sussurrei para mim mesmo, me referindo aos meus irmãos. De repente, minha mão tocou em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça antes. Logo, a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele canto, nem um pouco amigável, trago um papel na minha visão, vendo as letras escritas com uma caneta de cor vermelha. Traga o prato com um pequeno animal morto. Um lagarto ou um camundongo são as melhores opções. Entretanto, com o camundongo são altas chances de sucesso. Sem janelas, isso é muito impossível. Leia o que lhe enviei em voz alta quando tudo estiver pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora aproveite, mate sua saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo um tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel. Tinha uma coisa a mais escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu, mas quando você menos espera, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo que quebrou a regra ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado, culpa sua. Preferiu trancá-lo ao invés de deixá-lo descansar em paz. Ele quer a sua companhia agora. Implore, talvez tenha sorte na primeira e caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar alguma reação, escuto passos em minha direção. Levanto a cabeça. É a vovó, ou pelo menos é o que parecia ser ela. A senhora alegre da minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos grandes e arregalados parecia afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face envelhecida. Oh Deus! Abri a boca para falar, nada saía, nem um mísero som. Não conseguia parar de tremer. Meu corpo agia por vontade própria. Não obedecia mais meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar até meu cérebro. Não sei quanto tempo a encarei, até finalmente lembrar daquela palavra implorar. Consegui falar, na verdade implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse me deixasse partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Nem sabia que esse tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era a vovó. Não poderia ser. Era algo que usava sua pele com o objetivo de enganar. O rosto distorcido
de seu sorriso macabro foi a última coisa que vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã, acordei com meus irmãos me balançando e gritando meu nome. A porta tinha finalmente sido aberta. Eles me ajudaram a se levantar, me levaram até a cozinha, sentei-me em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo acharam que eu estava brincando, entretanto, minha palidez e o pavor que tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o pedaço de papel o fizeram acreditar em mim. Decidi sair da casa 3 dias depois do ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arranjar um emprego. Queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje penso sobre isso. Entendi que o vovô amava a vovó. Amava o bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando sua alma em um cômodo. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela. E essa é a assustadora creepypasta Banheiro dos Fundos. Vocês já ouviram falar dessa creepypasta? Não se esqueça de deixar o like, que ajuda muito aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aqui para não perder nada e a gente se vê em um próximo vídeo.